Então, como vocês já viram em slide, que o tema da palestra é a morte, um caso de vida. Há casos reais, casos que a realidade nos apresenta, e muitos deles, dos que tomamos conhecimento, não só nos cativam pelo inesperado, como também servem para nos educar, servem para nos ensinar as lições que esses casos encerram. Já se passou algum tempo, mas Liszt Rangel, jornalista, escritor, pesquisador de civilizações antigas, e até a sua maior dedicação é a pesquisa acerca do Jesus histórico. Este homem já realizou, inclusive, investigações no Egito, Israel, Inglaterra, França e Itália. Pois ele nunca mais esqueceu um desses casos do seu cotidiano, aquele que nós iremos narrar. Naquela altura, aquela senhora já passara dos 68 anos de idade. E foi após uma palestra dele que ela chegou, apresentou-se. Pelo brilho dos seus olhinhos inquietos, demonstrava que desejava muito falar. Mas depois de começar a sua narrativa, o seu rosto fechou-se e deixou transparecer a sua enorme tristeza. Fora-lhe diagnosticado um tumor na tireoide. Ele já tinha o tamanho de um limão. Os médicos não lhe garantiam mais de 4 a 8 meses de vida, independentemente de todos os tratamentos que ela pudesse fazer. Foi quando ela perguntou àquele palestrante, àquele homem, o que é que eu faço? Ele interiorizou a pergunta, que não era fácil a resposta, mas com certeza que intuitivamente disse-lhe, faça o melhor. Só que ela não entendeu. Mas eu não sei o que é o melhor. Ele esclareceu-a. Fazer o melhor é aquilo que nos faz bem, que nos deixa leves, que nos deixa livres. Ela interiorizou agora a resposta e diz-lhe, só que já não há mais tempo. Ele respondeu-lhe sorrindo para provocá-la, porque às vezes, ou até muitas vezes, nós precisamos ser provocadores, através de um choque que faça a pessoa pensar. E ele disse-lhe, a senhora ainda tem 4 meses. Eu posso ter apenas 6 ou 12 horas. Como assim? Indagou ela. Posso eu sair daqui e sofrer um acidente de carro, um ataque cardíaco? Quem sabe? Eu posso viver muito menos do que a senhora. Meu Deus, que horror, disse ela. Sabe a diferença entre nós? Continuou ele. É que a senhora já comprou o bilhete de comboio. E daqui a 4 meses, se o trem não se atrasar, a senhora vai viajar. Quanto a mim, não sei quando é que vou. Serei apanhado com certeza de surpresa, e isto não é bom, porque chegarei à estação do destino com muito pouca bagagem. Agora ela pôs-se a chorar. Quando parou, disse-lhe que tinha 2 grandes mágoas na vida. Ela nunca tinha feito os jardins secretos. Ora, ali estava o problema. Pensou Rangel. Guardamos mágoas, ressentimentos e depois perguntamos porquê é que adoecemos. É como se comêssemos coisas estragadas durante muito tempo. E o que é que ficamos à espera de quê? De saúde? E foi então que ela perguntou. E ele é que perguntou-lhe, quais são as tuas mágoas?
por acaso quer falar delas, temos que respeitar sempre a vontade do outro. Sim. A primeira é relacionada com o meu marido. Traiu-me com a minha melhor amiga. E essa traição durou mais de 30 anos. A segunda mágoa é com a minha filha, com quem vivo e me trata muito mal. Ele ficou calado, pensando no que é que iria dizer àquela pobre mulher, que inclusivamente podia ser sua mãe, pela idade. E nunca é fácil. Acreditemos. Temos aqui um médico, ele sabe. Nunca é fácil falar a quem está perdendo a vida. Porém, ele admitia que havia um desafio. Não mostrar ao outro o quanto ele está perdendo, mas sim tentar apresentar-lhe uma nova perspectiva de vitória. Não falar da morte, falar da vida. Assim podemos tornar-nos melhores, independentemente da dor. Apesar dela estar arrastando toda uma crise existencial e às vezes até repetitiva devido às mágoas e às doenças. É o tudo ou nada. Somos nós que escolhemos. Agora, não podemos é ser pessoas indiferentes. Não devemos ser. Como diria o inesquecível Paulo de Tarso, ou quente ou frio, morno nunca. Então não dá para ficar assistindo e ainda aplaudindo o espetáculo do horror da previsão de uma morte breve. Ela estava doente e agora não importava a origem da sua dor, apesar de haver a possibilidade da mágoa estar relacionada à doença. Onde é que nós temos a tireoide? Onde é que nós muitas vezes acumulamos as nossas mágoas? Onde é que o nó fica atravessado? Estão a ver a simbologia? O nó fica atravessado, ali fica, vai crescendo, vai se transformando e provoca o tumor. É a energia retida que traumatiza o nosso corpo. Logo, adoece-nos e, claro, pode levar à morte desse mesmo corpo. Foi agora a altura de Lice de Rangel lhe perguntar com coragem: a senhora acredita que há algo depois da vida? Ela disse que sim, que acreditava na vida além da morte. Ora, as pessoas precisam ser respeitadas nas suas crenças e convicções. Suponhamos que ela dizia que não adiantaria ele fazer-lhe uma explanação espírita. Mas ela disse que sim. E até disse que muitas vezes foi a essa fé na vida futura que ela se agarrou e até de algumas coisas ela conseguiu desviar-se. Ele aproveitou a deixa e continua o diálogo. Bom, para a senhora, se a vida continua, o que nos interessa agora e no além não é o motivo de sofrimento. Agora, ir lá não interessa o motivo do sofrimento, mas como a senhora vai enfrentar a dor e a morte. Porque, sejamos honestos, aqui ou lá, a senhora deve preocupar-se com o como e não com o porquê. Como é que eu posso ultrapassar? E não porque é que estou assim. Olhem que coisa tão bonita. A intuição dele, para onde ele dirigiu a conversa. Se eu e a senhora vamos morrer, então como ficaremos no mundo dos espíritos é que nos interessa. A senhora não acha? Ela balançou afirmativamente a cabeça. Então foi a vez dela perguntar:
E como devo fazer para me livrar deste peso da mágoa? Primeiro, dialogue com quem a magoou. Exponha a quem lhe fez mal suas queixas, a fim de lhe dar a oportunidade do arrependimento, gerando, pela sua tranquilidade, a abertura das portas do perdão. Olhem o perdão, cá está ele, sempre tão importante. Segundo, é preciso perdoar, dar uma chance de verdade, para ser e fazer felizes os outros. Nada deve ficar pela metade. Ela então criou-lhe uma encruzilhada quando disse: mas meu marido já morreu. Nem assim ela perdoava. Aquele homem, habituadíssimo a enfrentar públicos imensos, muito bem preparado para dialogar com quem quer que fosse, gelou. Mas logo puxou pela sua convicção e disse-lhe: então, se a senhora sabe que a morte não existe, está na hora de, nas suas preces, nas suas orações diárias, começar a dialogar com ele. Não remoa o passado, mas tente uma reconciliação, um diálogo honesto, com o seu coração transparente. Porque, às vezes, este é o nosso grande problema. Maliciosos, não somos transparentes como as crianças. Por que é que elas dizem tudo? Porque elas são transparentes. Estamos acostumados a ser criticados e com isso passamos a representar. E então dou-lhe mais um motivo para ela agir. Converse com seu marido, pois será melhor a senhora falar com ele agora do que depois, quando partir. Até porque pode ser que seja ele a receber a senhora do lado de lá, quando descer do comboio. Ela sorriu e disse rápido: Deus me livre. Mas já sorria agora. Já não parecia a mesma. E ela prometeu-lhe que se iria esforçar. Iria dialogar também com a sua filha ingrata. Falar-lhe das mágoas, ou seja, ela iria libertar-se das amarras do ressentimento. E ele, aquele homem, ficou vibrando por ela. Nunca mais a esqueceu, porque desejava que ela tivesse uma vitória. E quando os outros alcançam uma vitória, ela também pode ser a nossa. Pois ele, com a sua capacidade de superação, pode nos ensinar, e muito. As vitórias ensinam-nos muito, como as derrotas. Só que aquela senhora foi embora. 5 meses depois, ela entrou no salão em que ele acabou de realizar uma outra palestra. E ele tomou um grande susto. Havia passado o prazo de validade da vida dela, e ele agora via. Ficou apavorado. E mentalmente interrogou-se: é gente ou espírito? Já que ela é médium. Certamente ela vinha-lhe cobrar alguma coisa do além. Mas era gente. Ela abraçou-o fortemente e disse-lhe bem feliz: o tumor desapareceu. Os exames recentes comprovam isso. Abraçaram-se demoradamente, choraram juntos. E antes que ela se fosse, disse-lhe que se havia livrado de todas as mágoas. E que elas agora eram apenas cicatrizes da vida. Cicatriz, em princípio, não dói. O que dói é a ferida. Foi então que Liszt Rangel lhe disse: um dia eu conheci um médico que escreveu um livro maravilhoso que tenho aqui e gostaria muito de lhe dar de presente. Ele ofereceu-lhe o livro do Dr. Marco Aurélio, intitulado Quem ama
não adoece. Mas quando se despediram, em jeito de graça, ele disse-lhe, sabe, o doutor Marco Aurélio adoeceu e morreu. Ambos sorriram da brincadeira. Então, é inevitável a morte, nós sabemos. E às vezes é bom darmos uma gargalhada para ela. Não temermos. Acaso o nosso medo evita partirmos para o além? Não. Pelo contrário. Se calhar vai abreviar. Se eu ia ter uma reencarnação de X anos, em função do meu temor, do meu pavor, do meu medo, se calhar vou antes. Então mostremos, sobretudo nós os espíritas que acreditamos na vida após a vida, mostremos-lhe que ela não nos assusta. Mas mesmo, de verdade. Quase 2 anos depois, Lise de Rangel, uma vez que ficou amigo dela, recebeu a notícia da morte daquela senhora. Não do cancro, mas dormindo tranquila e serena, uma parada cardiorrespiratória. A morte que se calhar todos nós gostaríamos de ter, porque não penso que não dá grande sofrimento. É instantânea. Ela se foi e ele nunca mais a esqueceu, porque ela venceu não apenas a doença, mas venceu a morte. Tornou-a mais bela e digna, modificou a sua vida, logo transformou tranquilo o seu morrer. Ela, antes de curar o corpo, curou a alma, o que nós muitas vezes esquecemos. Vamos ao doutor Brandão, doutor Brandão, dê-me aí um comprimidito, um xarope, isto, aquilo e aquilo outro, e nós vamos atenuar o efeito no corpo. Mas se não curarmos o nosso espírito, vamos nos tornar doentes crónicos. Primeiro curar a alma, o corpo se curará. É bastante comum nós ouvirmos um tipo de comentário. O comentário de que quem morre não volta, para contar o que se passa do lado de lá. E o curioso é que em torno desta assertiva, muitos ousam afirmar que, portanto, ninguém tem a certeza se há mesmo algo para além deste mundo. Essas pessoas estão profundamente equivocadas. Os que pensam assim e se expressam nesse sentido estão completamente errados. Muitos espíritos retornam, sim, depois da morte física. Não é 1, não é 2, são milhares de casos. Para atestarem, por exemplo, o seu amor aos que deixaram na Terra, mensagens de consolo, mensagens de trazerem-lhes a certeza de que a vida continua, ou até para dizerem da sua dor, do seu arrependimento por algumas atitudes tomadas enquanto estiveram por aqui. Então podemos pensar que tudo isso é somente uma questão de crença? Não, não é. É uma questão de verdade. Se somos cristãos, se nos arvoramos cristãos, devemos nos recordar que o nosso Mestre e Senhor, Jesus, deu a maior prova de que se pode retornar após a morte. Enquanto entre os homens, ele certo dia subiu ao Monte Tabor e ali, ante 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, conversou com os espíritos materializados de Moisés e Elias. Ora, esses 2 profetas haviam morrido há vários séculos. Portanto, eram espíritos que ali se manifestaram, conversando com Jesus. E depois da sua morte na cruz, ele apresenta-se em espírito materializado a Maria de Madalena, no jardim de José de Arimateia. Ela reconhece-o como sendo o seu Senhor e sai feliz para a cidade, a fim de contar a novidade para os amigos do colégio apostólico. Também no caminho de Emaús, 2 discípulos encontram um estranho que segue com eles. Conversam a respeito dos últimos acontecimentos de Jerusalém. A prisão do Mestre, o julgamento arbitrário, na calada da noite, o suplício
e a morte na cruz. O estranho fala-lhes, elucida-os a respeito de coisas que eles não haviam entendido. Quando chegaram ao destino, à cidade de Emaús, convidaram-no a ficar com eles. Afinal, já chegara a noite. E durante a refeição, quando o estranho partia o pão, eles se deram conta de que aquele era o Mestre Jesus que voltara do Vale da Morte. Mas ainda no cenáculo, Jesus aparece aos apóstolos reunidos. Identificam-se: sou eu. Não temais. Fica com eles. Conforta-lhes os corações. Aparece e desaparece muitas vezes, em lugares totalmente fechados, já que num outro momento ele aguarda os apóstolos na praia, vindo do nada, materializando-se. Orienta-os no rumo da divulgação da sua doutrina. E depois de 40 dias, aos olhos de uma quase multidão de 500 pessoas, Jesus desaparece. Mais tarde, apareceria presente outra vez, no caminho de Damasco, para o jovem Saulo de Tarso. Não somente aparece, mas indaga, orienta Saulo acerca do que deve fazer. E ainda apareceria novamente ao apóstolo Pedro, na Via Ápia, a estrada romana que dá entrada em Roma, numa manhã de luz. E Pedro pergunta-lhe: onde vais, Senhor? É a pergunta daquele velho apóstolo. Eu vou para Roma, Pedro, para tornar a ser crucificado. Vou para ficar com os meus, pois que tu os abandonas. Pedro tinha fugido da prisão, tinha conseguido, através de amigos, fugir da prisão e estava saindo de Roma. E Jesus vem-lhe dar o derradeiro exemplo. Pedro, envergonhado, volta para a prisão. Entrega-se voluntariamente, a fim de morrer pouco tempo depois com heroísmo, como nós sabemos. Ora, se o nosso modelo e guia tantos exemplos deu de que o espírito vive e retorna após a morte física, que desejamos nós mais para crer? A morte não é o fim. É a continuidade da vida em outra dimensão. Tanto podemos não acreditar e acharmos que nós é que estamos certos. Podemos. Mas também podemos ponderar esse respeito e concluir racionalmente que assim deve ser. Se tivermos dúvidas, compulsemos a ciência. Vamos ver os grandes estudos feitos no século XIX e século XX, a comprovarem a existência dos espíritos e a comunicação conosco. O insigne professor William Crookes, através da faculdade mediúnica de uma médium extraordinária, Florence Cook, durante 2 anos, todas as semanas, recebia a visita de um espírito que se materializava e que se autodenominou Katie King. O professor, durante esses 2 anos, fez os mais diversos experimentos com o espírito. Sentiu-lhe a respiração, a pulsação, o batimento cardíaco. E, ao fim desses 2 anos, quando ela lhe disse que a sua missão estava terminada, se iria retirar, pediu uma tesoura. O espírito pediu uma tesoura. E cortou uma madeixa de cabelo que entregou ao professor. Cabelo loiro, que ainda hoje existe na Sociedade Dialética de Londres. Lá está em exposição pública. Como temos dúvida? Ou porque temos dúvida? Não foi este o único experimentador, o único homem de ciência a ir atrás desta comprovação. Então, o importante mesmo é não negar aos amores que partiram, aos nossos queridos, não lhes negarmos a certeza de que eles continuam a amar-nos, além das fronteiras da vida física.
Amor não morre com a morte do corpo. Infelizmente, o ódio também não. A ideia do nada, além túmulo, tem qualquer coisa que repugna a nossa inteligência, a nossa razão. O homem, por mais despreocupado que seja durante a vida física, chegando esse momento supremo, pergunta a si mesmo: o que é que vai ser agora de mim? E assim, quase sem querer, espera algo muito maior do que o próprio nada que outros afirmam que é o que fica. A razão diz-nos que crer em Deus sem admitir a vida futura é um contrassenso. O sentimento de uma existência melhor reside em todas as criaturas e não é possível que Deus aí nos tenha colocado em vão. Não somos pedras de jogo de xadrez que Deus joga a seu livre-arbítrio. Não. Deus não nos cria para sermos peões de xadrez. Percamos então o medo. Não deixemos que ele tolhe a nossa razão. Como aquele homem que a altas horas da noite, percorrendo um caminho solitário, vamos ver o que é o medo. Aquele homem ouve passos. E como o caminho era muito escuro e solitário, ele teve medo sequer de olhar para trás. E começa a andar mais rápido. O ruído diz-lhe que quem vem atrás também se apressa. Aumenta o medo. Ele desata a correr. O perseguidor também. Só quando entra num beco sem saída, que lhe apresenta agora uma parede intransponível, é que o homem, com o coração quase a sair-lhe pela boca, furiosamente volta-se de repente. E o choque é terrível. Ele não podia acreditar no que via. Afinal, estava sendo perseguido por um simpático burro que detestava a solidão da noite e queria a sua companhia. O medo por coisa nenhuma. A história assemelha-se ao que ocorre com a morte. Então a imortalidade, sendo algo intuitivo na criatura humana, não tenhamos medo de ir para casa. Mas se tivermos, só o poderemos ter se desconhecemos inteiramente o processo e o que nos espera no mundo espiritual. A nossa doutrina, o Espiritismo, é o poste de luz que ilumina os nossos caminhos, os caminhos misteriosos do retorno. Mostra-nos tudo. E assim afugenta temores sem fundamento e livra-nos de constrangimentos perturbadores. O Espiritismo é racional. Esclarece acerca da sobrevivência da alma. Ele descerrou a cortina que separa os dois lados do nosso mundo. Nunca esqueçamos, não é este mundo e o outro mundo. É o mundo terra em duas dimensões. Aqui na dimensão material, lá na dimensão espiritual. Mas os espíritos que estivermos adstritos a este mundo, vivemos nas duas dimensões deste mundo. Poderemos um dia, por merecimento, passarmos a outros mundos que não a Terra. Mas isso, nós que acreditamos na pluralidade dos mundos habitados, sabemos que isso é possível. Com a doutrina dos espíritos aprendemos a encarar com serenidade a morte, que nem sequer gostamos de lhe chamar morte. Chamamos desencarnação. Saída do corpo. Porque morte pressupõe que acaba. Sair quer dizer que saímos de um lugar e vamos para outro. Então desencarnamos, não morremos. Porque ninguém, absolutamente ninguém morre. E isto é muito importante. Fundamental mesmo. Já que se trata da única certeza da existência humana. Todos desencarnaremos um dia. É compreensível, pois, que nos preparemos, superando temores e dúvidas, inquietações e enganos, a fim de que, ao chegar a nossa hora, estejamos habilitados a um retorno equilibrado e feliz. Não depende de ninguém,
a nossa felicidade do outro lado da vida. De ninguém. Apenas e só de quem? De nós próprios. O que fizerdes, achareis. Foi a sentença de Jesus para nos abrir os olhos. Diz o povo, e com razão, a cama que fizeres é a cama onde te deitas. Então façamos uma cama boa, macia, limpinha, e que Jesus nos abençoe. Pela vossa atenção, obrigado.